Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos agora corrigir os exercícios que envolvem números racionais. Lembrando que números racionais são todos aqueles que conseguimos escrever na forma de razão. Podem ser fração, decimais, dízimas periódicas. Os inteiros também são números racionais, assim como os naturais também são números racionais. Localize na reta numérica os números aproximadamente. Então, você tem aqui o primeiro número, menos 6,1. Então, ele está entre o menos 6 e o menos 7, está aqui. Só que mais perto do 6 do que do 7, né? Que ele andou só uma casa, então esse número estaria mais ou menos aqui. Bem mais perto do 6 que do 7, mas entre o menos 7 e o menos 6. A fração 5 oitavos. A fração 5 oitavos, passando para decimal, vamos dividir aqui, 5 dividido por 8, não dá para dividir, bota 0, 5 dividido por 8 é igual ao decimal 0,625. 0,625, ele está entre o número 0 e o número 1. Só que ele passa um pouquinho da metade, que ele é 0,6. Então, estaria mais ou menos aqui assim. Mais ou menos aqui. Número negativo, menos 21 sobre 3, ele se transforma num número inteiro. Se você dividir 21 por 3, você encontra o número 7. Então, esse número aqui é o negativo menos 7, que está exatamente sobre a bolinha do menos 7 aqui, ó. O número menos 0,75, menos 0,75, ele está entre o 0 e o menos 1, mais perto do menos 1 do que do 0. Então, vamos aqui, estará o número menos 0,75. Agora, vamos o 17 sobre 3, dividindo 17 por 3, dá uma dízima periódica. 17 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15, sobra 2. Boto 0, 20 dividido por 3, 6, sobra 2, vai dando 6 toda a vida. Dízima periódica, 5,666. 5,666, ele é mais do que o 5 e é menos que o 6. Então, entre os 5 e 6, estará a dízima periódica 5,666. E, por último, menos 35 sobre 10. Não precisamos de fazer essa conta. Quando a divisão por 10, só andar com a vírgula. Isso aqui é o mesmo que menos 3,5. Menos 3,5 está exatamente na metade entre o menos 3 e o menos 4. Então, está aqui a posição na reta numérica de menos 3,5. Próxima questão. As retas numéricas abaixo estão divididas em partes iguais. Então, imagine aqui, a primeira reta numérica, o primeiro número é o 0 e depois é o 3. Se ele dividiu em partes iguais, eu tenho 1/3. Aqui eu terei 2/3 e aqui eu tenho 1 inteiro. Vai dar uma dízima periódica, né? Então, aqui é mais fácil colocar na forma de fração. 1/3 e 2/3, porque ele dividiu 1 inteiro por 3. Então, cada parte dessa significa 1/3. Na segunda reta numérica, ele dividiu o mesmo inteiro, ó, entre 1 e 2, tem 1 inteiro, só que ele dividiu por 4. 1, 2, 3, 4. Então, cada passo desse aqui é como se fosse 0,25. Então, ou você escreve 0,25 ou em fração. Tanto faz. Vamos escrever aqui em decimal para ficar diferente? Então, aqui vai ficar 1,25. 1,25. No meio vai ficar 1,5. E aqui 1,75. Andou de 25 em 25. Aqui somou. Cada passo aqui foi somado 0,25, que é a divisão de 1 por 4, ok? Eu tenho uma unidade também, e foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5. 1 dividido por 5 é igual a 0,2.
Então, eu vou somar 0,2 em cada passo aqui. Menos 1 mais 0,2, observe que o 1 é negativo e o 0,2 é positivo. Então, vai ficar negativo menos 0,8. Mais 0,2, continua negativo, 0,6. Mais 0,2, continua negativo, 0,4. Mais 0,2, continua negativo, 0,2. Mais 0,2, chegou no zero. Agora a última aqui, saiu do menos 3, chegou no menos 2. E foi dividido, não foi dividido igualmente. Observe que a divisão aqui foi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho uma unidade dividido por 10, cada passo equivale a 0,1. Então, de menos 3 mais 0,1, eu chego no menos, vou escrever aqui embaixo, menos 2,9. Somei 0,1, ficou no menos 2,8, o quadradinho aqui vai ser menos 2,7. No pontinho, menos 2,6, no quadradinho, menos 2,5. No pontinho, menos 2,4, no quadradinho, menos 2,3. No pontinho, menos 2,2, no quadradinho, menos 2,1. Somando 0,1 de novo, cheguei no menos 2. Próxima questão, julgue verdadeiro ou falso. Os números 1 sobre 4 e 5 sobre 6 estão entre os números 1 e 2. Gente, todo número, toda fração própria, o que é uma fração própria? É uma fração onde o numerador é menor que o denominador. Vou apagar aqui. O numerador 1 é menor do que o denominador. O de cima é menor do que o de baixo. Toda fração que o de cima for menor do que o de baixo estará compreendido entre 0 e 1. Então, essa resposta aqui é falsa. Próximo item, entre os números menos 5 e menos 6, existem somente dois números racionais. Não, né, gente? Racionais, entre dois inteiros, temos infinitos números racionais, porque tem todos os decimais, o menos 5,1, menos 5,2, menos 5,11, todas as dízimas, as frações. Então, aqui é falso também. Terceira afirmação, não existem números inteiros entre menos 110 e menos 109. Inteiros realmente não tem, porque inteiros a gente conta sempre de 1 em 1. 110, 109, 108, não tem número inteiro aí. Então, essa aí é verdade. Depois, não existem números racionais entre menos 110 e menos 109. Aí já não, porque racionais eu tenho infinitos números racionais nesse intervalo aqui de um único inteiro. Este foi o vídeo de resolução dos exercícios de números racionais. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, escreva no comentário ou entre em contato, ok? Se curtiu, deixe o teu like, se inscreva e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo!